Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez falando sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje, né? Hoje, sexta-feira, às 20 horas, no Maracanã, tem o jogo entre Fluminense e Bragantino, né? Valendo pela 19ª rodada do Brasileirão, que começou ontem com 2 jogos. O Botafogo empatou. Botafogo venceu o Santos por 2-1 e o Vasco perdeu pro Vitória lá no campo do Vitória. Hoje o Fluminense joga. Engraçado que o Flamengo está com uma rodada atrasada e não vai jogar esse final de semana. Vai jogar só no meio da semana. Vai ficar com 2 rodadas praticamente atrasadas. Ou vai continuar com uma rodada atrasada. Aqui. Redação de GE. Atualizado hoje, né? Às 7 horas. E já também desfalque, Bragantino, Fluminense e Bragantino, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragem e outras informações do jogo da 19ª rodada do Brasileirão do Sport TV e Premier, que vão passar o jogo. O Fluminense, a gente está falando do GE, né? A redação do GE. O Fluminense recebe o Bragantino nessa sexta-feira no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que marca a volta aos jogos oficiais dos dois times após a parada para a Copa do Mundo. A bola rola às 20 horas de horário de Brasília. O confronto terá transmissão ao vivo do Sport TV e do Premier. Fluminense e Bragantino. O Fluminense volta às competições oficiais após a parada da Copa, com disputa em 3 diferentes frentes. Tem Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Tem mais campeonato que o Flamengo, né? Que é o todo-poderoso. No Campeonato Brasileiro, é o terceiro colocado com 31 pontos, 10 atrás do líder Palmeiras. Durante um período sem jogos e com férias, o time carioca fez uma intertemporada com 2 amistosos, com vitórias sobre o Nova Iguaçu e Bahia na última semana. As boas notícias foram as chegadas do zagueiro Thiago Silva e do atacante Hulk, que reforçam o time nesse segundo semestre. Sendo que o Thiago Silva só vai poder jogar dia 26 contra o Grêmio, lá no campo do Grêmio. No jogo de hoje, só o Hulk pode jogar, que foi aberto, né, a inscrição para jogadores, contratações domésticas, né, internas, só brasileiro. Internacionais só a partir do dia 20, né, eu acho que dia 20, segunda-feira. Como o Fluminense joga hoje, não tem como jogar. O Bragantino estava em alta quando a temporada teve uma pausa para a Copa do Mundo. Tinha 5 jogos de invencibilidade, sendo 3 vitórias consecutivas no Brasileirão. A meta é manter a boa fase neste retorno. O time, que está na 5ª colocação do Nacional, com 29 pontos, voltou a treinar em dia 22 de junho e fez 2 jogos treino, vitória por 2-1 sobre o Atlético Paranaense e empate sem gols com o São Paulo. Onde assistir? Transmissão Sport TV e Premier. Aqui, escalações prováveis. Fluminense, técnico Luiz Ubeldia. O técnico argentino mesclou algumas posições na escalação inicial nos últimos amistosos. A principal dúvida é entre Hulk e John Kennedy no comando de ataque. Também há possibilidade de mudança na zaga entre Freitas e Midjan. Thiago Silva ainda não tem condições legais de jogo, como eu falei, só vai poder jogar no dia 26 contra o Grêmio, lá no Sul. Escalação provável: Fábio, Guga, James, Freitas e René
Hércules, Martinelli, Lúcia Costa. Savarino, Serna e Hulk. Desfalques, Samuel Xavier suspenso. Vitor Eudes, recuperação física após uma meningoencefalite. E Matheus Reis, em recuperação de lesão no joelho. Pendurados, Arana, Savarino e Carlos Gurezo, auxiliar técnico. Carlos Gurezo, auxiliar técnico. Bragantino, técnico Wagner Mancini. Não gosto desse Wagner Mancini. Normalmente ele dá sorte contra o Fluminense. O time titular do Bragantino pode ser a equipe que começou o jogo treino contra o Atlético Paranaense no último sábado, dia 11. A dúvida está no meio-campo. Rodriguinho entrará na vaga de Gabriel e Eric Ramírez será recuado para primeiro volante. Ou Matheus Fernandes entra na vaga de Gabriel, desfalque por causa de um incômodo na panturrilha. Provável escalação: Volpe, Augustinho Santana, Alex Vinícius, Gustavo Marques e Cauê. Matheus Fernandes ou Rodriguinho, Eric Ramírez e Lucas Barbosa. Fernando Herrera e Eduardo Sacha. Técnico, Wagner Mancini. Desfalques: Juninho Capixaba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vanderlan, lesão ligamentar colateral de joelho. Gabriel, incômodo na panturrilha. E Davi Gomes, recupera-se de uma cirurgia no ligamento anterior cruzado no joelho direito. Pendurados: Andrés Furtado, Gustavo Marques, Isidro Pita, também é outro da sorte contra o Fluminense, Matheus Fernandes e Gabriel. Arbitragem: árbitro Davi de Oliveira Lacerda, Espírito Santo. Árbitro assistente Douglas Pagung, Espírito Santo. Árbitro assistente 2, Alexandro Quadros Tomer, Roraima. Quarto árbitro, Roger Goulart, Rio Grande do Sul. VAR, Emerson de Almeida Ferreira, Minas Gerais. AVAR, André da Silva Bittencourt, Rio Grande do Sul. AVAR 2, Douglas Schwenger da Silva, Rio Grande do Sul. Isso aí vai ser um jogo muito difícil. O Bragantino costuma dar trabalho ao Fluminense e o Fluminense também. Todos os dois times estão voltando, né? De uma parada muito longa, primeiro de férias, depois de treinamentos. Então, eu vi um pouco o jogo antes do Vasco, um pouco o jogo do Botafogo também. O jogo foi horrível, todos os dois. Os jogadores estão totalmente meio que desentrosados, meio sem ritmo, né? Então, o jogo de hoje deve acontecer a mesma coisa. A vantagem do Fluminense é que a maior parte dos jogadores já estão acostumados a jogar junto. Então, já tem um certo entrosamento. Mas as pernas ainda devem estar um pouco presas, né? É o caso dos treinamentos que fizeram. Haja vista que o jogo treino entre Fluminense e Bahia foi horroroso, né? Os dois times praticamente andaram em campo. Espero que seja bem melhor do que o jogo contra o Bahia, além da reclamação do treinador do Bahia, que é o Rogério Ceni. Espero que o jogo seja muito bom, que o árbitro apite bem, não favoreça nenhum dos dois lados, apite o correto. Eu quero que o Fluminense, se Deus quiser, vença o jogo, mas dentro das quatro linhas, sem a ajuda de ninguém. Nem quero que o Fluminense seja prejudicado também. Espero que seja uma boa arbitragem, seja um grande jogo e, se Deus quiser, com a vitória do Fluminense. Né? Então, estou ansioso, vamos aguardar a escalação correta, né, que o Zubeldia vai mandar o campo.
a campo hoje contra o Bragantino. Vamos ver os jogadores relacionados, né? E depois, quando tiver faltando 1h30, 2 horas, aí deve soltar a escalação do time. Eu acredito que não deva fugir muito disso, não. Acredito que se o Canóbio tiver condições de jogo, deve ser Fábio, Guga, James, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Lúcia Costa, Savarino, Hulk e Canóbio, se ele tiver condições. Se não, deve ser o Serra. Eu espero que seja o Canóbio, que já tenha condições e que jogue hoje. E que o Fluminense faça um bom jogo. Estou ansioso para assistir o jogo. Se Deus quiser, mais uma grande vitória do nosso Fluminense. Dito isso, também tem a possibilidade ainda, né? Estão discutindo sobre a venda ou não do John Kennedy. O John Kennedy, eu já fiz meu comentário ontem. Eu acho que o John Kennedy esse ano tá arrebentando o Fluminense, está jogando muito bem, fazendo os gols dele, está sendo de suma importância ao Fluminense durante a temporada. Só que o John Kennedy é o John Kennedy. A gente não sabe se ele vai manter a cabeça até o final do ano e nos anos seguintes, ou se ele, de repente, por algum motivo, vai ter uma recaída e vai fazer algumas coisas erradas e vai deixar o time do Fluminense em segundo plano. Então é o tipo de jogador que é uma bomba relógio, né? A gente nunca sabe como é que ele vai estar no dia de amanhã. Por isso que eu achei que seria uma boa o Fluminense vender o John Kennedy, que aí passa a bomba para outro lugar. Porque o jogador, eu prefiro um jogador que jogue um pouco menos, mas que a gente possa contar sempre com ele, do que um jogador que joga muito bem, como eu assisto ele desde a base. Eu sempre gostei de ver jogo da base, mas que chega de repente do nada e começa a ter recaída e cometer alguns erros. Espero que, se ele ficar, se o Fluminense não chegar a um acordo com a Lazio, se ele ficar, que ele mantenha a cabeça no lugar, focada, pense nos filhos dele, na família dele, e vá em frente e ajude o Fluminense, que ele ajudando o Fluminense ajuda ele. O Fluminense sempre, todo mundo fala da diretoria do Fluminense, mas a diretoria do Fluminense sempre apoiou o John Kennedy. Acho que se não fosse a diretoria do Fluminense, talvez o John Kennedy não fosse mais jogador hoje. Por todos os erros que ele já cometeu, que não cabe falar para ninguém, nem sei os erros realmente, que ele sabe, ele e a diretoria do Fluminense lá. O assunto aqui não é esse, mas se a diretoria tivesse deixado de lado, ele talvez não fosse mais jogador. Mas por isso ele disse que tem uma dívida com o Fluminense. E tem. E o Fluminense também tem dívida com ele, pelo título da Libertadores, por tudo que ele fez. Basta ele botar a cabeça no lugar, seguir em frente, que a gente vai longe. Mas é um jogador que é uma bomba relógio. Vamos aguardar para ver a sequência, ver o que acontece, se ele vai ser vendido ou não. Só não pode vender por 2 mariolas de uma banana d'água, né? Agora vamos. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu vendo açaí todo dia com minha esposa, de meio-dia à meia-noite, de segunda a segunda. Não tenho tempo, praticamente à tarde, mas a parte da manhã eu pensei em alguma coisa como terapia. Eu não conheço nada de internet, né? Praticamente. Mas eu sempre assisti esses YouTubes, né? Esses canais de YouTube que falam sobre o Fluminense. Tem alguns que eu confio, que falam, dão notícias do Fluminense, que o negócio do YouTube não é só criticar ou elogiar a diretoria, é dar notícias sobre o Fluminense, que é o que mais interessa para nós torcedores. E normalmente o que eles falam é verdade, né? Nem tudo, mas a maior parte das coisas é verdade. Então aí, o que eu faço? Pedi à sobrinha da minha esposa para me ajudar a fazer o canal.
ela me ajudou a fazer, e o que eu faço? Não tenho ninguém lá infiltrado no Fluminense para me passar as notícias. Então eu pego a notícia desses YouTubers que eu confio, dou o nome deles, o canal, falo aqui. Ou então, quando é para fazer algum comentário, eu faço comentário da minha parte. Aí cabe a vocês, né, seguidores do canal, inscritos no nosso canal. Por sinal, quem estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito, por favor, se inscreva, dê o like e compartilhe. Seguidores do canal, falar se eu estou certo ou errado, dar o toque, o que acha melhor falar, que acha que eu estou falando que não era para ter falado, alguma coisa assim. Se puderem me ajudar, eu agradeço. Então, pensei de não ter nem 50 inscritos, né? Fiz o canal, acho que ano passado, ao finalzinho do ano retrasado. Aí, pensei em não chegar nem a 50 inscritos, que eu estava fazendo com a terapia, e para minha surpresa, hoje estou com 865 inscritos, 865. Então, comecei a levar a sério, pretendia chegar até o final da Copa do Mundo. A minha primeira meta agora, que é 1.000 inscritos, mas estou vendo que vai ser difícil. Então, eu peço a todos que tiverem inscrito e que se tornaram meus amigos, todos que se inscreveram no canal são meus amigos, estão me ajudando a, a seguir minha meta, a fazer bem a minha saúde, dos meus problemas de saúde. Então, são todos meus amigos. Aí todos estiverem inscritos, por favor, dê o like, compartilhe e dê o hypar para melhorar a pontuação do canal. E peça às suas amigas e seus amigos para se inscreverem, dar o like e compartilhar no canal. E quem assiste o canal e não está inscrito, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e peça às amigas e amigos para se inscrever, dar o like e compartilhar também. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, né? Essa parte eu estou feliz, graças a vocês e a Deus nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra parte, se vocês puderem colaborar, essa parte é que eu estou meio triste ainda. Se vocês puderem colaborar fazendo o Pix, eu tenho 2 Pix para ajudar a gente a tentar melhorar alguma coisa aqui no canal. Aí eu tenho 2 Pix. Um é um e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Pax. Ou então por achar que é melhor digitar o número menor. Eu mesmo, se eu não tivesse mal de Pax, ia preferir o número menor, que é muito mais fácil de digitar. Aí os 2 Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34, 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar com qualquer valor, desde que não faça falta nenhum de vocês, aí podem fazer o Pix. Os 2 Pix são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, agradeço desde já, tá? E vamos aguardar, estou muito ansioso para chegar a hora do jogo. Tomara que o Fluminense faça um grande jogo e consiga uma grande vitória. Um abraço a todos, fique com Deus. Uma boa vitória do Flusão hoje e uma boa sexta-feira para todos. Sextou!